Olá, amados, graça e paz. Mais um dia na perseverança, mais um dia no nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus, aquele que nos direcionou até aqui. Ele é aquele que nos capacita, aquele que nos sustenta, aquele do qual a palavra nos ensina, que tem o Espírito pronto, experimentado para nos conduzir nas atitudes, tanto em palavras como em ações agradáveis diante do Senhor. A palavra nos ensina que, se for da permissão do nosso Senhor, melhor ser prejudicado do que a prejudicar alguém. Perseveramos sempre cumprindo o ide, o anunciai, o Evangelho, do qual é a vontade do Pai, que disse: este é meu Filho amado, que me regozijo, fazei tudo o que ele disser. E o Filho nos diz: ide anunciai o Evangelho, anunciai o arrependimento, o ano aceitável do Senhor, anunciai a verdade. E aquele que conhece a verdade, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Assim nos ensina a palavra. Jesus diz: vinde a mim, os cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós da minha canga, do meu jugo que é suave, do meu fardo que é leve. Vinde a mim. Todo aquele que beber da água que ele tem para lhe dar, a água transformada no vinho novo, ele é a palavra, é a água, nunca mais terá sede. Pelo contrário, é uma fonte a jorrar. A palavra, quando está no interior, ela flui, a boca fala o que o coração está cheio. Nada rouba a verdade que há em nós. Perseveramos porque aquilo que ele nos ensina é revelado, ele revela a plenitude do Deus Altíssimo, aquele que nós aprendemos por revelação divina, por isso estamos apartados de toda injustiça e perseveramos dia após dia aprendendo mais um pouco do Senhor. Porque aquele que declara que já sabe tudo, ele não revela para estes e nem tampouco para aqueles que apropriam da chave da sabedoria e utilizam para aquilo que é terreno, porque esta sabedoria é válida para que os dias vão bens e longos daqueles que a possuem ainda alcance a vida vindoura, e não para investir naquilo que é terreno. Aquele que se procede assim, a Bíblia diz em algumas traduções que é um desgraçado, que vem a ser que não tem graça, um sal que ao invés de ter a boa temperança se tornou insípido e para nada serve a não ser para ser pisado. Mas aquele que persevera utilizando esta sabedoria para que seus dias vão bens e longos e ainda alcance a vida vindoura na devida obediência, onde prestaremos a alma conta das obras de justiça juntamente com a fé, perseveram e ainda anunciam para aqueles que perecem por falta de conhecimento e negligência no ensino. Mas também a palavra nos ensina: não desperdiceis as vossas pérolas com os cães, não deis aquilo que é sagrado aos porcos, aos cães, assim como quando eles ouvem a verdade, ainda venham e vos mordam. Porque a estes que não aceitam a verdade, tanto os pecadores que não estão com o coração quebrantado, somente oreis. Assim como os escarnecedores, a verdade sempre confronta as suas más obras. A condenação é esta: a luz veio ao mundo,
Mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque a luz expõe as suas más obras. Antes de vos odiarem, eles me odiaram. Se chamaram até o dono da casa de Belzebu, quanto mais os seus domésticos. A evidência daqueles que perseveram segundo o Evangelho na verdade, a perseguição, a verdade que confronta aqueles que estão segundo a mentira, aqueles que estão numa vã filosofia, nas doutrinas meramente humanas, ondas teológicas que vai e vem e nada os acrescenta, a não ser a ira do Cordeiro sobre as suas vidas. Mesmo porque os seus entendimentos são de próprios olhos e não se desvia do mal, e as próprias más atitudes recaem sobre as suas moleiras, acumula-se brasa sobre as suas cabeças. E ele é juiz não somente de mortos, mas também de vivos e mortos, e julga com justiça, com equidade, na imparcialidade, e exerce o direito, a balança fiel e verdadeira, da qual em mais um dia ele está a julgar, aonde apresentamos, não usamos da ira humana, pois não produz a justiça divina, apresentamos a ele as nossas súplicas e orações, e dele a ira e a vingança, e assim ele está a proceder em mais um dia. E até aqui nos sustentou o nosso Senhor e Salvador, Cristo Jesus, aquele que nos capacita, que nos fortalece, tudo é possível, aquele que crê, e assim nós perseveramos, porque ele é o fato de não sermos consumidos, e a sua infinita misericórdia e benignidade, da qual ele a utiliza como a quer, é o fato de não ser consumidos, e se renova a cada manhã. Mas como ele nos disse hoje, porque ele é o mesmo ontem, hoje e sempre, ele vive e reina, aquele que esteve morto, passou pela morte de cruz, e o Pai o justificou, ressuscitando ao terceiro dia, e assim ele justificará aqueles que perseverarem até o fim, no último dia, do qual, porque dormis, o fim se aproxima, ele está aplanando os caminhos para a sua vinda. Mas está escrito que antes daquele grande dia, antes que os falsos, os enganadores, os ludibriadores, os anticristos, quem é os anticristos, senão aqueles que se opõem à verdade do nosso Senhor? Todos serão expulsos, ele os vence pelo sopro da sua boca. Por isso, aqueles que têm a revelação e os conhecem, sabem que o Senhor é aquele que peleja por nós. Por um tempo, iriam vencer até mesmo os santos, mas chegou o tempo de ira e indignação, aonde se fechou a porta do ministério da iniquidade. E para eles que blasfemaram contra o Espírito de Cristo, pois hoje o zombam publicamente, foram advertidos por muito tempo, mas continuaram na zombaria inumamente cauterizada. O Senhor é aquele agora que a porta da graça lhes foi fechada, para que recebam o seu galardão segundo as suas próprias maledicências. Mas ainda haverá um remanescente pela sua infinita e bondade e misericórdia dos filhos de Levi, que tem o seu nome escrito no livro da vida, e ele é aquele que está os purificando, assim como o crisol é para o ouro, assim como o fogo é para a prata, assim quando o Senhor esquadrinha as intenções do coração. E toda obra de maledicência, segundo a unção que despedaça todo jugo, que dissipe todas as trevas, aonde diz que os filhos de Levi serão libertos. Sim, aqueles que chegaram a ponto de querer sentar-se no trono de Moisés,
é a serpente levantada no deserto. Nós seguimos o Filho do Homem. Quem é este Filho do Homem? Aquele concebido no ventre da Virgem pelo Espírito Santo, gerado à sombra do Onipotente, aquele do qual nós cremos e depositamos a nossa confiança, Cristo, sacerdote eterno, da ordem de Melquisedeque, rei de Salém, rei de justiça e de luz, o maior trouxe pão e vinho. E a ele seja toda a honra e toda a glória, a semente de Abraão, onde alguns seguiram a semente como semente do maligno e agora já não produz os frutos nem tão pouco dignos de arrependimento, e são só maledicências para que recebam seu galardão segundo as suas próprias imundícias, da qual o Senhor está a galardoar, quer sejam boas, quer sejam más. Alguns é como uma recompensa aqueles que perseveram segundo a sua justiça, santificando e purificando enquanto há tempo. Mas aqueles que a palavra diz surge-se mais ainda enquanto há tempo, grande é a queda e a ruína, como um castigo, aonde está reservado o tofete, o torrador. Ali seu verme não se queima, assim ensina a palavra do Senhor. E assim nós somos gratos a Ti, Jesus, por nos apartar de toda injustiça, por não sermos influenciados pelos pecadores. Pelo contrário, nós temos que estar na luz, porque um cego não pode guiar outro cego, ambos cairão na cova, a qual o Senhor disse: deixai-vos, são guias de cegos, aqueles que assim perseveram, para que recebam o seu próprio galardão. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.